Olá, pessoal. Retomando mais uma vez a parte relativa aos bens. Já classificamos os bens em móveis e imóveis, em fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. E estamos na parte referente aos bens reciprocamente considerados, que são bens considerados em face de outros. E aqui falamos particularmente dos principais e dos acessórios. Dissemos que o principal é aquele bem que existe sobre si mesmo, abstrata ou concretamente. Ele existe sobre si. Enquanto que o acessório é o que existe em razão do principal. A sua existência supõe a do principal. Para nós podermos classificar um bem como principal ou como acessório, temos que fazer uma relação de referência. Então, o pneu, em relação ao carro, é acessório. Mas o mesmo pneu, em relação ao pino, é principal. Também deixamos claro que os acessórios, em regra, seguem o principal. Pedi até que vocês fizessem um dever de casa, né? Colocassem numa cartolina, o acessório segue o principal e colassem na parede dos seus quartos. Porque realmente essa regra tem muita importância dentro do direito civil. Accessorium sequitur principale. O acessório segue o principal. Mas depois deixamos claro também que os acessórios subdividem-se em duas classes, duas espécies. Existem, com efeito, acessórios que são partes integrantes. E partes integrantes são aqueles acessórios estruturais que compõem a essência da coisa. Exemplo, os pneus de um carro, as paredes de uma casa. E toda vez que estiverem diante de partes integrantes seguem o principal, aplicando-se assim aquela máxima romana. Já a segunda classe de acessórios corresponde às pertenças. E pertenças são acessórios que, diferentemente das partes integrantes, não fazem parte da estrutura. Porém, destinam-se de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento do principal. A grande função das pertenças não é fazer parte da estrutura, mas sim propiciar um certo tipo de uso, uma certa forma de serviço, ou simplesmente aformosear o principal, como é o caso do aerofólio de um automóvel, do sofá de uma casa, etc. Deixamos claro a propósito que, em regra geral, as pertenças não seguem o principal. Que quando o principal for vendido, ele o será sem o acompanhamento das pertenças. O principal vai e as pertenças ficam. Mas que essa regra contém 3 exceções. 3 hipóteses excepcionais em que algumas pertenças podem seguir a entrega do bem. E estas exceções serão ditadas pela lei, pela vontade ou pelas circunstâncias do caso. Então, se houver norma de lei, ou decorrente da vontade, ou oriunda das circunstâncias que façam com que algumas pertenças devam estar incluídas junto ao bem, então estas pertenças acompanham o principal. Eu dei como exemplo o extintor de incêndio. Extintor de incêndio é uma pertença, mas que por lei tem que estar dentro do carro, tem que acompanhá-lo em seu destino. E paramos aí. Dando sequência ao assunto, vamos agora analisar o artigo 95. Acompanhem comigo. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. A regra é tão óbvia, tão autoexplicativa, que dispensa maiores comentários. Quer dizer, frutos e produtos, mesmo que não separados do principal, podem ser objeto de negócio jurídico. Tome-se como exemplo uma safra. A safra, ela é plantada para futuramente ser colhida. Nada impede, porém,
que apareça um interessado e pague à vista pelo produto final daquela colheita. Ele está pagando adiantado o valor correspondente à colheita que futuramente será empreendida. Pois bem, na hora em que o negócio foi consumado, a safra estava presa ao solo, mas o seu destino é ser retirada. Consequentemente, estamos diante de frutos e produtos que, ainda não separados do principal, ainda presos ao principal, estão sendo objeto de negócio jurídico. Perdão. A grande pergunta que se faz aqui: essa safra que está plantada, porém que se destina a ser colhida, ela seria um bem móvel ou imóvel? Qual a sua natureza? De acordo com a doutrina, ela se considera móvel por antecipação. É uma categoria à parte. Os bens móveis por antecipação são bens que, embora presos ao principal, já podem ser objeto de negócio jurídico. Então, antecipadamente, já se considera esses bens como móveis, lá no esquema. Esses frutos e produtos aos quais a lei se refere são, assim, móveis por antecipação. Passemos agora ao artigo seguinte. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Primeiramente, o que são benfeitorias? Benfeitorias correspondem a obras decorrentes do esforço humano, obras que decorrem do esforço do homem. Então, qualquer tipo de obra que o homem faça, que o homem empreenda, de certa maneira valorizando o bem, vai corresponder a uma benfeitoria. E de acordo com a ideia proposta pelo artigo, as benfeitorias, as obras humanas, dividem-se em 3 classes distintas. Nós temos benfeitorias voluptuárias, úteis e necessárias. Comecemos com as benfeitorias voluptuárias. Acompanhe. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável, ou sejam de elevado valor. O código falou, rebolou e não disse muito bem o que seriam essas benfeitorias. Gente, benfeitorias voluptuárias, em resumo, são obras que possibilitam o lazer ou embelezamento. Lazer ou embelezamento. Obras que visam gerar um lazer ou propiciar embelezamento ao principal, traduzem assim benfeitorias voluptuárias. Exemplo, um playground. O playground, ele possibilita o lazer, o deleite. Outro exemplo, um jardim ornamental. Um jardim ornamental, ele embeleza o bem. Então, tais obras consideram-se benfeitorias voluptuárias. Em segundo lugar, acompanhe. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Obras que, não se limitando aqui à questão do lazer ou do embelezamento, elas vão aumentar ou facilitar o uso do bem. Por exemplo, uma rampa de acesso. Além de uma escada, eu construo uma rampa, que facilita o acesso de paraplégicos ao imóvel. Então, essa rampa facilita o uso do bem, cria uma maior facilidade de ter acesso ao imóvel beneficiado. Como também, obras que aumentem o uso.
Exemplo, um edifício garagem. Então, um shopping center ele pode construir um edifício de garagem para ampliar a sua área de estacionamento, fazer essa ampliação vertical. Consequentemente, aquele edifício garagem traduzirá uma benfeitoria útil, porque aumentou o uso do bem. Então, quaisquer obras que tenham por meta aumentar ou facilitar o uso de um bem, traduzem benfeitorias úteis. E por fim, as mais importantes, as necessárias. Observem, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. São obras destinadas à conservação, como por exemplo, conserto de vazamentos, pintura da fachada, obras necessárias. Então fica muito fácil diferenciar as benfeitorias. Se a benfeitoria visa conservar o bem, é necessária. Se ela aumenta ou facilita o seu uso, ela é útil. E se ela se destina ao lazer ou embelezamento, ela é voluptuária. Piscina. Piscina é benfeitoria necessária, útil ou voluptuária? O que acham? Vai depender da piscina. Imaginemos uma piscina instalada num centro de recuperação fisioterápica. Fisioterapia. A piscina em questão, ela vai gerar uma utilidade que antes não existia. Vai aumentar o uso daquele espaço que passa a funcionar também como destinado à recuperação fisioterápica. Então, nesses termos, essa piscina será benfeitoria útil. E antes alguém pergunta, mas Mário, não seria necessária não? Não é necessária, é útil, porque necessária é para conservar o imóvel, para evitar que o imóvel se deteriore. Não foi o caso da piscina. A piscina instalada nessa clínica aumentou o uso da clínica como tal. Portanto, será benfeitoria útil. Já a piscina residencial, que o cara faz em casa, para promover churrascos, festas, orgias, será benfeitoria voluptuária, lazer ou embelezamento. Ficou claro? Próximo artigo. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Fica até estranho falar nisso, né? Sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Ou seja, estamos aqui diante de acréscimos de obras introduzidas no bem sem que o proprietário, que é o dono, sem que o possuidor, que é o ocupante, sem que o detentor, que é o empregado, tivessem participado de sua realização. Mas como uma obra pode surgir no meu imóvel sem que o dono, o ocupante ou o empregado participem de sua feitura? É porque são obras naturais, decorrentes de fenômenos da natureza. A natureza também tem o poder de gerar obras. Tome-se como exemplo a aluvião. A aluvião reflete o poder dos rios junto aos terrenos marginais, aos terrenos que ficam ribeirinhos às suas margens. Consequentemente, na hora em que o rio deposita sedimentos, esses sedimentos vão acrescer a área beneficiada pelo aluvião, que passa a ficar mais valorizada. E foi uma obra decorrente não da intervenção do esforço humano, e sim de fatores hidrológicos, naturais. Temos aqui, então, um melhoramento ou acrescido. Então, a grande diferença entre benfeitorias e melhoramentos acrescidos é que as benfeitorias são obras humanas. São obras decorrentes do esforço do homem. Enquanto que os melhoramentos e acrescidos
tem origem em forças naturais, em forças alheias ao proprietário, possuidor ou detentor do bem. É basicamente essa a diferença. Vamos agora analisar um dos temas que eu considero cruciais na classificação dos bens e que repercute seriamente em direito administrativo e constitucional: a classificação dos bens públicos. É interessante isto. No direito constitucional, nós vamos estudar a quem pertencem os bens públicos: se é a União, se é aos municípios, se é aos estados. No direito administrativo, estuda-se o regime desses bens. Quais são suas características? A que tipo de regime eles estão vinculados? E no direito civil, estuda-se a sua classificação, como os bens públicos se classificam. Então é um assunto que tem essa importância civil, administrativa, constitucional. É um assunto chave, eu diria chave, para aqueles que estão prestando concursos públicos, né? Porque mexe com 3 ramos do ordenamento jurídico. Primeiramente, o que são bens públicos? Resposta no artigo 98. Acompanhe. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Olhem lá. São bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Em nossa aula sobre pessoas jurídicas, nós vimos quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. Falamos das principais: União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, territórios, autarquias, fundações públicas, associações públicas, agências reguladoras, agências executivas. São casos bastante ilustrativos de pessoas jurídicas de direito público interno. Então, quaisquer bens que integrem essas pessoas, que pertençam a elas, são bens públicos. Todos os demais, diz a sequência, acompanhe lá, todos os demais, todos os outros, são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, esse relógio que está no meu braço é um bem particular. Mas o relógio de parede, que está em uma repartição pública, já seria um bem público, porquanto pertencente à pessoa jurídica de direito público à qual se refere. Então, basicamente, essa é a conceituação. Quando o bem integra as pessoas jurídicas de direito público interno, bens públicos. Todos os outros bens são particulares. Na sequência, são bens públicos. Isso aqui é muito importante, pessoal. É a classificação que se faz dentro dos bens públicos em 3 espécies distintas: bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial e bens públicos dominicais. Vocês não conseguem medir a importância que esta classificação tem dentro do nosso ordenamento jurídico. É importantíssimo diferenciar essas 3 categorias. Acompanhem comigo. São bens públicos. Primeiramente, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Bens de uso comum. O que são bens de uso comum? São bens de acesso irrestrito. E o próprio Código Civil exemplifica esses bens. Ele facilita o nosso trabalho até. As ruas, praças, rios, mares, estradas são bens públicos de uso comum, porquanto acessíveis a toda a população. Toda a população pode acessar a rua, a praça, o rio, o mar, etc. Em segundo lugar, acompanhe. Uso especial. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Resumindo, bens públicos de uso especial são aqueles edifícios e terrenos onde funcionam serviços e estabelecimentos públicos. Edifícios e terrenos nos quais funcionam serviços ou estabelecimentos públicos. Exemplo, a delegacia de polícia. Essa delegacia, centrada em um imóvel, é um bem de uso especial. Um hospital público, uma escola pública, uma repartição pública qualquer. Nós podemos associar bens públicos de uso especial a repartições públicas. Porque é basicamente essa a visão da lei. Qualquer edifício ou terreno nos quais a administração preste serviços públicos ou constituam sobre eles estabelecimentos públicos. O que é isso? Repartição pública. Não é fácil? Então, uma coisa é o bem de acesso irrestrito do povão, a praia. Outra coisa é aquele bem no qual a administração centrou um serviço público. Exemplo, a delegacia, o hospital público. E por último, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Aqui já fica mais complicado. O conceito já não ajuda tanto. Querem uma dica? Tudo aquilo que não for de uso comum ou de uso especial será, por exclusão, dominical. Infalível essa dica. Se não é de uso comum, nem de uso especial, então, por tabela, classifiquem como dominical. Na verdade, os dominicais, eles vão integrar o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. O patrimônio. Essa é a palavra-chave para a sua compreensão. Observe lá no esquema. Gente, o que é patrimônio? Patrimônio é um complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Esse é o conceito. Vamos colocar lá no quadro para facilitar mais ainda o entendimento. Acompanhe aqui. Patrimônio complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Então, no momento em que eu agrupo as relações economicamente apreciáveis de uma entidade pública, eu formo o seu patrimônio, formando assim um bem público dominical. A ideia é mais ou menos essa. É quando a administração age à semelhança de um particular, patrimonializando suas riquezas, fazendo dessas riquezas objeto de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Quer um exemplo? Terreno de marinha. Essa excrescência legal, né, que ainda existe no Brasil, infelizmente, e que se chama terreno de marinha. Esse terreno de marinha é utilizado pela administração para instituir foro. Então, quem compra imóvel situado em terreno de marinha vai ter que pagar esse valor foro anualmente à administração federal, à União. E em caso de venda, se for vender o terreno, terá que pagar laudêmio, que seria uma outra contribuição exigida pela União, no caso específico para a venda. Então vejam vocês que a União está patrimonializando esse bem, utilizando esse bem para oferir rendimentos.
Pergunto, o imóvel situado em terreno de marinha é de acesso restrito do povão? Não é. Nele funciona alguma repartição pública? Não. Então aquele terreno de marinha é um bem dominical. E a prova disso, ele é utilizado pela administração pública para oferir rendimentos. Ele tem uma dimensão patrimonial. Daí a sua inclusão como bens dominicais. Querem outro exemplo? Apólices da dívida pública. Quando o poder público emite essas apólices, é para angariar recursos no mercado. Títulos da dívida pública. Esses títulos não são de uso comum do povo, como uma praia, como uma rua. Esse título não é uma repartição pública, como um hospital, uma delegacia. Mas ele é objeto de um patrimônio. É um objeto utilizado pela administração para angariar rendas e recursos. Então, títulos da dívida pública são bens dominicais. Essa é a ideia. São bens que integram o patrimônio, ou seja, relações jurídicas economicamente apreciáveis dos entes públicos como objeto de direito pessoal ou real. Não tem segredo. Na sequência, parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Isso é interessante. Muitas pessoas jurídicas de direito público se estruturam internamente como se fossem pessoas privadas. Um bom exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é um ente público, como tal reconhecido pelo STF. Mas sua estrutura, seu funcionamento, as suas relações se aproximam muito do direito privado. Afinal de contas, é um órgão de classe, como um sindicato também é. Tem sua diretoria e o seu conselho, como grandes empresas também possuem. Os membros é que elegem essa diretoria e esse conselho, à semelhança dos conglomerados empresariais. Não sofrem intervenção do TCE ou do TCU, Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União. Enfim, por se amoldar ao regime próprio das pessoas privadas, a OAB se diz como uma pessoa, se entende como uma pessoa jurídica de direito público a que se tenha dado estrutura, organização, funcionamento assemelhado ao direito privado. Pois bem, os bens pertencentes a essas entidades, salvo disposição em contrário, consideram-se dominicais. Não dispondo a lei em contrário, são dominicais os bens pertencentes às pessoas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. São bens, portanto, aferíveis patrimonialmente. É isso. Na sequência. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. E na sequência, o 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Isso é importante. Se eu perguntar se o Estado pode vender a um particular um hospital público, pode vender a um particular uma delegacia de polícia, pode vender ao particular o rio, o mar? Claro que não. Porque bens públicos de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Entenda-se, eles não podem ser repassados ao domínio particular. Então, lá no esquema, olha lá, bens de uso comum, inalienáveis. Bem de uso especial, também aqui, inalienáveis. Esses dois bens não podem ser vendidos. Agora, se eu perguntasse, pode o Estado transferir títulos da dívida pública para o particular e com isso angariar recursos? É só o que o Estado faz, pessoal. Ele transfere esses títulos para os particulares e com isso angariam verbas. Por quê? Porque o título da dívida pública é um bem dominical. E os bens dominicais podem ser vendidos
podem ser alienados, podem ser repassados ao domínio particular, obviamente, na forma da lei. Então, na sequência, bens dominicais, eles seriam alienáveis, na forma da lei. Então, enquanto o Estado não pode se desfazer jamais dos bens de uso comum, nem dos bens de uso especial, os dominicais do Estado pode livremente alienar. É basicamente este o raciocínio. E para concluirmos, artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Não podem ser usucapidos. O fato de o particular, por exemplo, centrar posse em um bem público, não dá direito a ele de usucapir esse bem, de dizer, agora o bem é meu porque eu estou há muito tempo nele. Não pode, porque não se concebe, não se admite usucapião de bens públicos. Quem gosta de constitucional está na Constituição. Artigo 191, parágrafo único, pode ver lá. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Não podem passar ao particular pelo simples fato de o particular tomar posse dos bens. O fato de eu, por exemplo, permanecer 50 anos acampado numa barraca junto ao mar, não pode fazer com que eu venha a usucapir a faixa costeira. Porque a faixa costeira é bem público. E bem público não se adquire por usucapião. É questão constitucional. E vejam vocês, essa inusucapibilidade, palavra difícil, hein? Inusucapibilidade. Essa inviabilidade de usucapir aplica-se a todos os bens públicos. Vale para bem público de uso comum, de uso especial, dominical. Ressaltando mais uma vez, os bens públicos, todos eles, não estão sujeitos ao uso capião. É isso, pessoal. E com isto dou por encerrado o livro referente aos bens. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.